Eu vou ensinar agora algumas regras de compreensão da Bíblia, regras de interpretação, para facilitar a compreensão de todo mundo que estiver precisando de uma orientação, alguma coisa relativa ao entendimento geral da Bíblia. A Bíblia, ela é um conjunto de livros, ela não é um livro só. E ela é um conjunto de livros escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes. Então, nós vamos imaginar aqui uma prateleira com alguns livros em cima. Esses livros são os livros que estão dentro da Bíblia. Por exemplo, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, de Números, de Deuteronômio, de Josué, e aí vai seguindo até chegar no livro de Apocalipse, né? Então, aí temos o conjunto de livros. Então, pegou-se essa prateleira e foi juntado todos esses pequenos livros num livro só, que hoje a gente conhece como a Bíblia Sagrada. Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em Bíblia, que a gente está falando de um conjunto de livros. Conjunto de livros que depois nós vamos ver a comprovação da inspiração deles. Então, esse conjunto de livros, ele formou a Bíblia, certo? A Bíblia, ela fala sobre diversas pontos de vista a respeito do mesmo assunto. Porque cada autor desses, cada pessoa que escreveu esses livros, ela tinha uma visão e uma revelação de Deus diferente. Eu vou passar aqui algumas regras de interpretação para facilitar o entendimento, para ajudar, para evitar as pessoas de caírem nas mãos de gente mal intencionada, para a pessoa poder compreender aquilo que ela está fazendo e para ter mais segurança na interpretação de texto. A Bíblia não é um livro complicado e não existe contradição na Bíblia. O que existe é uma dificuldade de interpretação e de entendimento. Essa pessoa aqui que nasceu, vamos supor, 2000 anos antes de Cristo, que foi Moisés, ele recebeu uma revelação de Deus que é verdadeira. Porém, é diferente do apóstolo Paulo, que escreveu, por exemplo, essa carta aqui, já alguns anos depois da morte de Cristo. Então, o nível de compreensão de um e de outro é diferente. Porém, os dois falam do mesmo assunto. A Bíblia é um conjunto de livros, né? Então, a primeira regra que eu vou ensinar é uma regra muito simples que vai ajudar a sair de praticamente todas as enrascadas de religiosos, de gente mal intencionada, de gente que... Enfim, essa regra, ela é maravilhosa. Depois que eu aprendi ela, mudou a minha vida de entendimento da palavra de Deus. E mudou a minha vida, né? Porque a palavra de Deus, ela serve para transformar o nosso entendimento. Então eu peguei uma série de versículos aqui, as referências estão todas anotadas. Eu uso a Nova Tradução na linguagem de hoje porque é uma versão fiel, fidedigna, confiável, escrita numa linguagem próxima do que a gente usa no dia a dia. Não tem necessidade de linguagem rebuscada, uma linguagem difícil de entender. Não, o objetivo da Bíblia é ser simples e ser entendido. Ninguém escreve um texto com o objetivo de que esse texto não seja entendido. Deus não mandou aquele monte de gente escrever um texto para que ninguém conseguisse entender. Não faz nenhum sentido que Deus mandou esse monte de autores, esse monte de gente parar e escrever um livro com o objetivo de que ele não fosse entendido. Então a Bíblia, ela tem que ser entendida. As pessoas que falam que a Bíblia é difícil, que ela se contradiz e tudo mais, elas não estão entendendo, na verdade, o texto. Elas não estão conseguindo
compreender a mensagem. Eu vou ensinar aqui a compreender a mensagem. Então, a primeira regra de interpretação. Nós vamos procurar sempre, no mínimo, 2 testemunhas para cada assunto. Pelo menos 2 testemunhas. Pelo menos 2 testemunhas. Tem mais versículos que falam. Porque a ideia central das testemunhas é a seguinte: para você saber se o que está sendo falado é verdade ou não, você precisa de mais de uma pessoa. Mais de uma. Aqui está escrito até todos nós. Aqui, ó. Tem mais versículos, não tem só esses, não. Isso aí é só um exemplo. Na lei de vocês está escrito que quando 2 testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Então, toda vez que você pegar a Bíblia para você ler, você vai pegar lá o livro, sei lá, de João. Aí você teve uma ideia brilhante a respeito de um texto que está escrito lá no livro de João, a respeito de um pedaço do texto lá. Você teve uma ideia, assim, fantástica. O que você vai fazer? Você vai procurar se em toda a Bíblia se confirma essa ideia que você teve. Você vai ler a Bíblia inteira. Aí você vai procurar se essa ideia brilhante foi falada por mais outra testemunha, por mais outra testemunha. Ou alguém te falou que na Bíblia está escrito isso, que é para você fazer isso ou aquilo, porque na Bíblia está escrito tal e tal coisa. Você não vai fazer. Você vai conferir nas escrituras se aquilo que a pessoa falou está escrito em outro lugar. Porque se tiver 2 pessoas falando do mesmo assunto, aquilo é verdade. Mas tem que ter pelo menos 2 pessoas falando do mesmo assunto para que você considere isso uma verdade e aplique na sua vida. Isso é muito sério. Tem gente que sai pegando pedaço, não entende, pega um pedaço fora do contexto e sai fazendo loucura na vida dos outros. Na própria vida e na vida dos outros. Então, nós vamos sempre, todas as vezes que você estiver diante de uma doutrina, diante de uma regra, diante de uma norma ou de um conselho bíblico, você vai procurar outra testemunha. Tem que ter, no mínimo, um outro autor, um outro versículo falando desse assunto. Ou então você está entendendo errado. Aí nós vamos passar aqui para a próxima regra básica. Essa regra, gente, essa regra é a mais simples de toda. Ela serve para qualquer coisa que foi escrita. Você vai observar o contexto. Como que nós vamos observar o contexto? Da seguinte maneira. Vamos supor que isso aqui é um livro da Bíblia. Cada linha dessas aqui está escrito, né? É o texto. É um texto bíblico isso aqui. Aí tá falando, tá falando, tá falando, tá falando. Esse texto aí, bonito. Aí vem uma pessoa e acha muito interessante o que está escrito nesse pedaço aqui, ó. Ah, gostei muito do que está escrito nesse pedaço aqui. As pessoas têm uma capacidade impressionante de pegar esse pedaço aqui que ele gostou, que ele achou maravilhoso, e tirar isso do meio do texto, mudar o sentido e criar uma doutrina com base só nisso aqui. A pessoa pega um texto pequenininho e escreve uma enciclopédia com base nessa ideia. A pessoa escreve um livro maior do que a Bíblia com base nesse pedacinho aqui. Isso é um absurdo. Tudo que a pessoa for ler num texto, independente se é Bíblia ou não, se é um jornal, qualquer coisa, tem que estar dentro do contexto. Você não pode tirar um fragmento, um pedacinho do texto e criar uma ideia com base nesse pedacinho. Tá errado. Tá errado, é mentira o que está sendo falado a respeito desse pedacinho. Só vai ser verdade se você conseguir mais testemunhas dentro da Bíblia. Nós estamos falando aqui de uma interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta ela mesma. A gente não vai procurar interpretação da Bíblia em Aristóteles, Platão
o Zé da esquina, o colunista do jornal. A gente não vai procurar a interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta ela mesma. Quando a pessoa tem dúvida em relação a um assunto, ela vai procurar o esclarecimento dentro da própria Bíblia. Nós temos aí comentadores, estudiosos, excelente material de apoio, mas o essencial, o primordial, o principal é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Depois que você achou suas duas testemunhas, que você leu o texto no contexto, e você pode até ir ver o que uma outra pessoa falou, mas o essencial para você não ser enganado, para você não seguir uma doutrina errada, satânica, é você interpretar a Bíblia pela voz da própria Bíblia. Deus chamou testemunhas, ele mandou gente escrever o que ele queria que escrevesse. E isso não foi por acaso. Quem acredita em Deus, quem acredita na palavra de Deus, tem que seguir o que Deus mandou escrever e não as ideias que alguém, porventura, possa ter em relação a isso. E é essencial, gente. Isso aqui eu nem escrevi porque é óbvio. A pessoa tem que ler a Bíblia. A pessoa tem que ler a Bíblia do começo até o fim. Quem fala que é cristão e não leu a Bíblia, pelo amor de Deus, né, gente? Tá na mão de qualquer pessoa, até do diabo. Porque a pessoa tem que ler a Bíblia. Ela, como é que ela fala que ela acredita se ela não sabe o que está escrito? Ela não sabe no que ela acredita. A terceira regra. A primeira regra foi das duas testemunhas. A segunda regra foi a regra de interpretar o contexto, de prestar atenção no contexto, não tirar pedacinho, ler o geral. A terceira regra é muito simples. A pessoa é obrigada a harmonizar o Antigo e o Novo Testamento. Não existe contradição na Bíblia. Existe complemento. A revelação é progressiva ao longo das eras. No tempo que Deus foi falando com o homem, ele falou um pouquinho no começo, depois ele aumentou um pouco, mas é sempre o mesmo assunto, até chegar em Cristo. Aí Jesus revelou tudo. Mas é sempre, sempre harmônico. Não existe contradição na Bíblia. Quem acha contradição na Bíblia está enganado, não entendeu. Volta lá na regra das duas testemunhas. E depois e segue o contexto e harmoniza com o Novo e o Antigo Testamento. A resposta vai estar lá. A revelação ela é progressiva, é aquilo que eu já falei. Deus começou tratando a respeito de um assunto pequeno. Quando o povo já dominava aquele assunto, ele acrescentou outro. Quando o povo já dominava um outro assunto, ele acrescentou os 10 mandamentos. Aí foi acrescentando, veio a lei. Aí vieram os profetas para dar interpretação da lei. E segue a história até chegar em Jesus. Aí Jesus conta para nós qual que é o objetivo da vinda dele, que é o tema do próximo vídeo. Aí Jesus vai para o céu, morre, traz a salvação para nós e vai o Novo Testamento. Com as pessoas testemunhas, a Bíblia trabalha com base em testemunhas. Então nós sempre temos que procurar testemunhas bíblicas. Não é o seu vizinho, não é seu amigo, não é o pastor, não é o padre. A testemunha é um dos autores dos diversos livros da Bíblia. Certo? E para não ficar só nas minhas palavras, porque quem é cristão segue a Jesus, palavras de Jesus. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui com uma coisa chocante. Muita gente vai ficar escandalizado com isso aqui, hein? Olha só. Jesus falou: quem não acredita em Moisés, ou seja, quem não acredita no Antigo Testamento, não tem como acreditar no que Jesus falou. Eu vou repetir: é impossível entender e acreditar no que Jesus falou sem conhecer o Antigo Testamento. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar a respeito de qual era a mensagem de Jesus.